Vamos à nossa fórmula já tradicional. Vamos começar a quebrar lá daqui a pouco, mas hoje continuamos na fórmula tradicional. A pergunta que está no ar é: qual é o impacto da prisão de Milton Ribeiro para a campanha eleitoral de Bolsonaro? Confira na reportagem de Everton Souza. Logo após a prisão de Ribeiro, que era um aliado próximo da presidência, Bolsonaro tratou de se afastar da imagem do ex-ministro e dos pastores acusados de corrupção no Ministério da Educação, em entrevista concedida mais cedo à Rádio Itatiaia. O caso do Milton, pelo que eu estou sabendo, é aquela questão que ele estaria, né, com a conversa meio informal demais com algumas pessoas de confiança dele. Se tiver algo de errado, ele vai responder. Se for inocente, sem problema. Se for culpado, vai pagar. O governo colabora com a investigação, a gente não compactua com nada disso. O discurso adotado pelo presidente é bem diferente da época em que as denúncias contra o ex-ministro da Educação surgiram. Na ocasião, Bolsonaro saiu em defesa do então aliado. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Ribeiro foi preso nesta quarta-feira pela Polícia Federal sob suspeita da prática de corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência, na liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Isso tudo complica o discurso do presidente Bolsonaro de que o governo dele é um governo sem corrupção. Atrapalha esse discurso pró-honestidade, pró-combate à corrupção e contribui, se não para o presidente perder votos, certamente para ele não ganhar votos nesse momento. O temor de aliados do governo é de que o caso estremeça a base religiosa do eleitorado de Bolsonaro, afetando a popularidade do presidente entre os evangélicos, segmento no qual ele lidera em intenções de voto. Segundo a última pesquisa Genial Quest, o atual presidente é o preferido de 45% desse eleitorado. É mais uma situação que ele vai ter que justificar para esses eleitores, vai ter que contornar as dificuldades, para além de outras que ele já enfrenta. Apesar da crise instaurada a partir da prisão de Milton Ribeiro, a base parlamentar bolsonarista segue reafirmando a bandeira anticorrupção do governo. O presidente Bolsonaro criou as diretorias de integridade em cada ministério, que são comandados por um controlador-geral da União, e por isso é que o governo não tem quase nenhuma denúncia de corrupção, porque há um cuidado extremo do governo Bolsonaro e está no DNA do governo o combate à corrupção. Vamos a Thaís. Thaís, qual é o dano à campanha eleitoral? É a pergunta que está de pé. Boa noite, William. William, na verdade, esse episódio ele desconstrói um importante discurso do presidente Jair Bolsonaro e de seus aliados durante todo esse tempo, e que a gente sabe era uma espécie de bala de prata da campanha do presidente para tentar a reeleição esse ano. A gente sabe que o presidente, querendo se contrapor ao ex-presidente Lula, que hoje é o seu principal adversário na corrida eleitoral, buscava trabalhar durante o período mais quente da disputa justamente a questão da corrupção, de como o ex-presidente Lula foi preso, dos processos da Lava Jato, de trazer até delações premiadas para a televisão, para a propaganda eleitoral. E agora esse episódio, não sei se consegue destruir por inteiro essa narrativa do presidente Jair Bolsonaro, mas ela causa um grande estrago nessa estratégia. Esse é o principal impacto, por enquanto. Não, ótimo. Estou seguindo o teu raciocínio com toda a atenção. Você pondera duas coisas aí na tua forma de intervir. Na primeira você diz bala de prata. Bala de prata é aquela, né, definidora. E ao final você disse, mas não sei se destruiu. Vamos elaborar em torno disso. Acabou o que seria uma bala de prata, portanto, é destruidor o efeito desse episódio na campanha? Ou não é tão grave assim? Não, é grave, mancha, concordo com tudo que a Thaís disse, só que eu acho que tem outros elementos que a gente pode trabalhar aí. Primeiro, é o ponto de partida, a prisão. É uma prisão preventiva, ela pode terminar, mas a investigação continua, e a investigação é sobre os aliados também. Então, leva mais um questionamento da aliança Bolsonaro-Centrão, porque o FNDE é um dos alvos da investigação e é controlado pelo PP, do Ciro Nogueira, e pelo PL, do Valdemar da Costa Neto. Isso é um ponto. O outro ponto, a campanha já estava desorganizada, sinal amarelo, e agora ela está completamente desnorteada
e desorganizada. Deixa eu né? abrir só um parênteses aqui, Caio. A gente, estamos todos aqui acostumados, estamos nesse dia a dia. FNDE, para nós, todo mundo já sabe, os jornalistas sabem o que é. Nem sempre o público sabe, a Raquel sabe. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. É o banco do MEC, 55 bilhões de reais. É o braço de execução do MEC da educação básica que é responsabilidade dos municípios, mas o Ministério da Educação, o governo federal, ele ajuda com dinheiro para merenda, dinheiro para livro didático, dinheiro para construção de creche, escola, para fazer uma quadra, ônibus escolar. Boa parte desse dinheiro, merenda e livro didático, por exemplo, é carimbado. Agora, o dinheiro para construir uma creche, construir uma escola, comprar uma frota nova de ônibus, isso é negociado entre os prefeitos e os representantes do FNDE. E aí que se abre espaço para... O azeitador de verbas. Para o atravessador. Thaís, ou os atravessadores. Thaís e Caio, qual é o perigo, então, que essa investigação oferece? A Raquel nos traz a descrição, por que há tanto carinho, por que há um olhar tão atencioso dos políticos em relação ao FNDE, porque ali tem muita grana. O que é que se suspeita? Sim, William, a impressão que eu tive hoje, importante deixar claro que a gente não teve acesso ainda à íntegra desse processo, está completamente sob sigilo, mas durante o dia a nossa colega Renata Agostini trouxe o que pode ser o fio condutor dessa apuração, que é uma apuração paralela da Controladoria Geral da União, apontando que sim encontrou movimentação suspeita na conta de Milton Ribeiro. O que eu consigo entender a partir disso? Que a Controladoria Geral da União ela já está muito concentrada no ex-ministro. Não me parece que eles estejam incluindo os órgãos do governo, o próprio Ministério da Educação ou o FNDE. E a Polícia Federal, me parece também que deve seguir essa trilha. Então, não sei se a gente vai ter, de fato, um avanço sobre as atuais gestões ali no Ministério da Educação e do FNDE, que no FNDE é a mesma da época de Milton Ribeiro. Mas o fato é que temos indícios de irregularidades, que não ficou apenas no que havia dito o agora ex-ministro e preso preventivamente, de que ele havia recebido apenas por uma cortesia e de que imediatamente, quando percebeu que poderia ter algum problema, levou isso para a Controladoria Geral da União. Me parece que há mais elementos a serem explorados nesse quesito. E um ponto que chama a atenção e que eu acho que a gente não pode ignorar é o fato de que o ex-ministro da Educação chegou no posto pelo fato também de ele ser um ministro evangélico, carregava ali essa bandeira do importante eleitorado do presidente Jair Bolsonaro e acho que isso pode ter impacto nessa deixa eu só seara também. separar um pouco. São muitas coisas colocadas de uma vez só, isso confunde um bocado a cabeça das pessoas. Você está abordando um aspecto essencial, nós vamos voltar a ele, que é a composição do eleitorado evangélico, que impacto isso tem, um eleitorado importante para o Bolsonaro. Vamos voltar a uma questão que você e o Caio deixaram no ar, que é em que medida, e você que estava indo nesse raciocínio quando a gente falou um pouco sobre o FNDE, Caio, em que medida a investigação pega aliados importantes, dos quais depende boa parte da sustentação do governo e da própria segurança do Bolsonaro? Sim. Só uma questão, a gente depois também evoluímos, né? Talvez a Thaís não tenha visto, tem uma transação de um carro, né? Que é um elemento suspeito, uma evolução até da apuração ali que a CNN trouxe ao longo da tarde. Tem uma transação comercial de R$60 mil, que eles falavam que era 50 mil na conta. Então tem uma história mal contada em torno de um carro que nós trouxemos também hoje, essa apuração no site da CNN. 50 mil da filha do pastor com a filha do ministro da Educação. Retomando... Vamos voltar aos aliados. Vamos voltar aos aliados. Vac, eles estão, eu ouvi muito isso, colapsados, paralisados, porque eles não sabem o que a Polícia Federal tem. Ninguém sabe os sumos da investigação. Então pode ser que seja só o Milton, que seja a transação do carro, que tem um documento já, que eles estão fazendo circular para mostrar... Lá é o Milton. Lá é o Milton. Mas quando você conversa com o PP e com o PL, você sente um receio.
Por isso que ninguém se manifestou hoje. Por quê? Porque o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação é controlado pelo Marcelo Lopes, se não me faltam em... Marcelo Pontes, era chefe de gabinete do então senador Ciro Nogueira. E a maior parte hoje ministro-chefe da Casa Civil. E a maior parte da verba distribuída pelo FNDE, porque tem uma parte que ali é como se fosse uma emenda. Ele vai e distribui entre os parlamentares, tá? Para PP e PL. E mais uma coisa, os outros cargos ali do FNDE são cargos, indicações do PL do Valdemar da Costa Neto. Então, toda a operacionalização dos recursos, se teve irregularidade dos recursos, de alguma maneira, isso teve um carimbo da cúpula da campanha à reeleição. E mais do que isso, eles não sabem o que tem. O que a PF tem? Ninguém sabe. A Polícia Federal ficou extremamente fechada hoje. Não conseguiu acesso ao que está no cerne da investigação, focado ali no Centro de Combate à Corrupção da PF. Ok, esse é o risco político que traz uma investigação policial. Thaís, agora sim, vamos àquele aspecto que você estava levantando, que me parece muito relevante. Peço perdão por ter te cortado naquela hora, mas é para a gente organizar um pouquinho nossos capítulos. O nosso capítulo aqui foi, com o qual iniciamos, qual é o impacto eleitoral. Você estava seguindo essa trilha, prossiga. O que isso implica em adesão ou, ao contrário, em repúdio por parte do eleitorado evangélico? Posso só fazer um adendo antes a esse debate que vocês estavam terminando aí? Você nunca precisa pedir licença. Acho que a partir de hoje, a operação de hoje, ela deixa bastante claro que talvez a gente não tenha ainda o FNDE ou o próprio atual ministro no foco dessas investigações. Porque houve, de fato, busca e apreensão na pasta hoje, mas o foco ficou nos pastores que trabalhavam lá atrás e no ex-ministro Milton Ribeiro, só colocando isso. E aí, voltando para o aspecto eleitorado moral, evangélico. Moral, que é isso. O ex-ministro Milton Ribeiro é um pastor da Igreja Presbiteriana, tinha um histórico bastante respeitado, chegou ao posto de ministro da Educação com a indicação do agora ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Naquele momento, a bancada evangélica, parte importante da bancada evangélica, não aceitava o nome de Milton Ribeiro, eles tinham um outro nome para aquele cargo. E aí, hoje, na verdade, todo esse eleitorado se torna uma coisa só. E é por isso que a gente vê, por exemplo, o atual presidente da bancada evangélica, deputado Sóstenes Cavalcante, dizer que se ele cometer alguma irregularidade, que seja apurado. Mesmo discurso, inclusive, do presidente Jair Bolsonaro, mudando bastante daquela expressão que a gente viu lá atrás, de que ele colocaria... a cara no fogo. A cara no fogo. Obrigada, William. Um discurso considerado perigoso por aliados do presidente Jair Bolsonaro. Aquele discurso de então? Não, e esse discurso de hoje de manhã, porque daí ele já traz a crise para perto dele, ele não sabe o que tem por aí, e se de repente, e sem dizer também de que se o Milton se rebela e resolve falar tudo, falar um monte de coisa. Na avaliação então, tem um pouco, ouvir o contrário disso até, Caio, que é o presidente Jair Bolsonaro tentando se afastar de Milton Ribeiro. E faço só um achismo aqui, admito que é achismo, nem sei se é Milton Ribeiro quem vai se rebelar, mas o grande problema estão nos pastores, que esses sim podem ser pressionados, podem trazer elementos. Essa avaliação que eu ouvi com bastante força. Afinal de contas, segundo disse o ministro Milton Ribeiro, inclusive numa entrevista aqui na CNN, ele só recebeu os pastores porque foi um pedido do presidente Jair Bolsonaro. Então, esses 4 outros alvos da Polícia Federal hoje me parecem que podem ser, sim, alvos mais explosivos para o governo. E vale lembrar que foi decretado um sigilo de 100 anos entre as reuniões do presidente Jair Bolsonaro e dos pastores. Tá, mas eu acho que a pergunta continua no ar, Thaís. Eu sei que é especulativa, mas faz parte, inclusive, da nossa forma de analisar os fatos, tentar traçar cenários. Qual o impacto disso no evangélico, no eleitor evangélico, tão importante, aliás, para os dois, né?
Lula e para o Bolsonaro? Bom, de novo também, eu acredito que tem que ver o que vem por aí. Mas vamos pegar... Pelos dados que temos. Não, pelos dados que temos, depende da forma também como o presidente Jair Bolsonaro vai conduzir. Né? Os evangélicos, e quando a gente olha... É que os evangélicos é uma massa... Sim. Grande, é uma generalização perigosa, que a gente está falando de não gente homogênea, muito diferente. Né? Eu gosto muito assim, de fazer as leituras a partir de ver a posição das frentes parlamentares evangélicas, que hoje é conduzida pelo deputado Sóstenes Cavalcante, num alinhamento com o presidente Jair Bolsonaro. Quando você conversa com o Sóstenes, que conhece muito, é ligado ao Silas Malafaia, ele fala, os evangélicos estão com o presidente até o fim por questão de valores, por questão de aborto, tudo aquilo que a gente sabe. Então, eles não colocam, evidentemente, a gente está falando de parlamentares governistas alinhados ao Palácio do Planalto, que são evangélicos também, eles não colocam muito uma possibilidade de desembarque desse eleitor evangélico. Mas, volto de novo, tudo que a gente está falando aqui está um cenário de incerteza, porque a gente não sabe o que tem dentro do inquérito, a gente não sabe como cada um desses vai responder. Hoje eu ouvi de um aliado do presidente que, poxa, mais um abandonado, abandonou Bebiano, abandonou Santos Cruz, abandonou Abraham Weintraub, vai abandonar o cara a 100 dias da eleição, né, com um discurso desse de que se ele fez alguma coisa, ele que pague. Então tem que ver como que isso tudo desenrola. Mas, em princípio, eu não acredito... Eu acredito que o evangélico mesmo, ele enxerga no presidente Jair Bolsonaro uma opção que lhe apetece mais do que o ex-presidente Lula. Hoje eu fui conversar com quem se dedica a fazer pesquisa eleitoral. Então, lá, Antônio Lavareda, do IPESP, Renato Meirelles, do Instituto Locomotiva, vários desses pesquisadores. O que eu ouvi? De uma maneira geral, o presidente Jair Bolsonaro não perde o voto do seu eleitor raiz. Ele vai continuar repetindo que o governo dele é um governo que não tem corrupção e o eleitor dele aceita. Porque, afinal de contas, ele é visto como vítima. O eleitor dele aceita, mas não agrega novos eleitores. O eleitorado evangélico, que está muito equilibrado entre Lula e Bolsonaro, Bolsonaro ainda desponta, mas o último Datafolha, se não me engano, deu 44-40 entre Bolsonaro e Lula neste eleitorado. O eleitorado evangélico tende a seguir com Bolsonaro por uma questão de valores, mas pode haver um ressentimento entre os pastores, que tem muita força ali no púlpito, na hora de pregar para esse eleitorado, sentindo que Bolsonaro não teria controlado a Polícia Federal.